boa noite, teleinternautas, boa noite a todos vocês que acompanham a programação da UpTV. Sejam muito bem-vindos à nossa emissora, que traz aí sempre muita informação, muito conteúdo de qualidade. Eu, aqui do lado, Mauro Andrieta. Tudo bem, Mauro? Boa noite. Tudo bem, Liliana? Tudo bem aos nossos teleinternautas? Mais uma segunda-feira com vocês e trazendo sempre o que tem as novidades aí da flexibilização da pandemia. Ixi, eu estou tocando tudo. E assim, as adequações que a gente tem que fazer aí no nosso dia a dia, nos condomínios, para que a gente possa aproveitar o que tem de bom. Porque eu vi um negócio muito interessante essa semana, Liliana. As coisas, se é que a gente pode chamar assim, né? Os benefícios que foram trazidos por essa situação inesperada, trágica, né? Mas uma mudança que veio para ficar, né? E nós somos uma ferramenta importante dessa mudança, que é a nossa emissora de televisão web, TV web, que hoje fala para o mundo inteiro de uma maneira super democrática e levando informação, levando sugestões e soluções. É isso daí, Mauro. Você está falando tudo. Realmente a gente aqui está inovando, investindo, sempre trazendo novidades aqui na emissora. E assim, fazendo muitas lives, uma melhor que a outra, assim, que eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a minha equipe. Lógico que ninguém faz nada sozinho. Tenho que agradecer muito sempre a minha equipe aqui junto, os meninos aqui que trabalham comigo, técnicos profissionais, né, que estão sempre à frente de tudo que tem de mais de novidade aí dentro da área de tecnologia, de televisão. A gente sempre busca o melhor, né? É um aprendizado diário, né, Liliana? É uma correria o tempo todo para estar na frente, trazendo a tecnologia a favor de vocês, a favor da qualidade da imagem, do som, e nos dá a oportunidade de sermos assim muito frontais, muito diretos em fazer reivindicações, criticar críticas construtivas, trazer novas sugestões e soluções. Enfim, hoje eu falo aqui e uma pessoa lá em Bangladesh nos ouve e aproveita tudo que nós estamos falando para a sua vida. É muito legal. Falando de inovação, hoje nós teremos aí algumas convidadas fora de São Paulo. Temos pessoal de Brasília ligado com a gente aqui, teremos pessoal de Curitiba, São Paulo, enfim, fazendo toda essa conexão a nível nacional. E isso é muito legal, né, gente? Porque a gente vai expandindo cada vez mais o nosso trabalho, levando cada vez mais pessoas ainda, todas essas informações, todas essas pautas que a gente faz com muito carinho aí, prepara tudo com muito carinho para todos vocês. Vamos receber então a nossa primeira convidada de hoje, que é a Ana Clévia Guerreiro. Ela fala de Brasília. Boa noite a todos de vocês de Brasília aí. Ela que é da empresa Sebrae Nacional, ela é a porta-voz do Sebrae Nacional, coordenadora de turismo do Sebrae. Vamos dar boa noite para ela. Seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação, Ana. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Um prazer estar com vocês e com todos que estão conectados na UPTV. É um prazer participar. É isso daí. A gente está falando aqui hoje, Ana, de uma situação aí que aconteceu muito crítica, né, durante a pandemia, que foi assim como é que fala, a dificuldade que as empresas de turismo encontraram por conta dessa situação toda. E agora, sim, começa-se a grande retomada, as novas contratações, né? E eu queria que você primeiro desse uma abordagem geral e depois o Mauro também vai conversar bastante com você sobre esse assunto. Lembrando, né, que tudo bom, Ana? Boa noite. Lembrando que o Sebrae tem uma função importantíssima junto ao nosso país, né, que ele é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas e empreendedores por todo o Brasil, dando suporte e competitividade para essas empresas, né, que sofreram. Bom, eu acho que todo mundo sofreu, né? Está sofrendo. Eu acho que, principalmente no que diz respeito a turismo, as empresas, por exemplo, as empresas aéreas, acho que foi a maior crise voltada, acho que o segmento que mais sofreu impacto, foi o impacto mundial. O turismo, foi os eventos também. O turismo e turismo de eventos, né? Porque o turismo ele é um turismo que é de tudo, né? É de passeio, de eventos, é de negócios, ou seja, o turismo de uma forma geral e todo o transporte de uma maneira
muito contundente e vai demorar, né, para normalizar, com regras extremamente restritivas, principalmente no que diz respeito a esse serviço, né, Ana? Boa noite, Mauro e Ana. Liliana, vocês têm toda a razão. Apesar dessa retomada, é importante a gente esclarecer que, diferentemente de outras atividades econômicas, em muitos destinos brasileiros, os empreendimentos turísticos ainda estão fechados. Vocês sabem que essa realidade ela é distinta no país. Há destinos que já estão abertos e já podem receber turistas, enquanto outros ainda estão fechados. E o SEBRAE, desde o início, nós atuamos em várias frentes, mas eu posso citar aqui 3 que são muito importantes para os pequenos negócios. A primeira foi fazer um trabalho contínuo de pesquisa, a última que nós fizemos recentemente foi uma com a BAV, focada nas agências de viagem, e ao mesmo tempo oferecemos soluções online para apoiar os pequenos negócios, para que eles eles conseguissem sobreviver, superar essa crise, e ao mesmo tempo articulamos com o governo para que os pequenos negócios tivessem acesso ao crédito. Mas só para vocês terem uma ideia, um exemplo para ratificar isso que o Mauro está dizendo, 95% das empresas, das agências de viagens, afirmaram que no segundo trimestre elas tiveram queda no faturamento. Ou seja, 95% desses negócios de agenciamento tiveram queda no faturamento. E 54% afirmaram que ficaram mais de 60 dias sem ter nenhum faturamento. Então, vocês imaginem a saúde financeira de uma empresa que fica mais de 60 dias sem ter sequer um único faturamento. Enquanto outras atividades, que mesmo que demoraram mais a voltar, como salões de beleza, já estão abertos e funcionando, muitos dos nossos destinos ainda estão fechados. Então, há uma expectativa muito grande com essa retomada. O turismo costuma responder rápido e é nisso que todos nós estamos apostando. Que bacana, né? A gente sabe que o SEBRAE é um forte aliado em todo esse trabalho junto às empresas, que todo esse suporte que vocês dão para as empresas, seja de qualquer segmento, né? Hoje vem sendo aí o braço direito para que a gente possa, de repente, saber que rumo tomar, porque com certeza muitas empresas ficaram totalmente perdidas, né? Sem saber para que caminho seguir, e aí vem o papel tão importante do SEBRAE nesse sentido, né? Além de tudo, né, o SEBRAE é um norte, né, é uma luz para muitos dos empresários já estabelecidos, que já foi difícil administrar, veja bem, uma saúde financeira depois de uma longa crise nacional, onde nós chegamos nessa quarentena com a corda já bem apertada no pescoço, com o cinto no último botão, e de repente, quem aguenta ficar 60, 90 dias sem nenhum faturamento, e por mais rápido que tudo volte, sabe, Ana, a gente percebe que as próprias adequações dessa volta, com mais a incerteza da volta, porque tem coisa, abre e depois fecha, nós estamos ainda nessa situação, né, de semi-flexibilização, né, de uma coisa que pouca gente tem uma informação correta, pode mudar a qualquer momento, as coisas acontecem em real time. E então você veja, estruturas grandes, como a estrutura de turismo, que envolve a estrutura hoteleira, estrutura de transporte, envolve uma quantidade de segmentos de empresa, elas demoram a girar a roda novamente e voltar a se equilibrar e faturar de uma maneira saudável, né? Nós estamos falando aí, por mais que volte, muitas empresas não voltarão e outras não conseguirão. Isso que a gente lamenta muito. E eu acho que o segredo é a adequação rápida, o entendimento da situação, né? Você que está em Brasília aí, do ladinho dos caras que decidem, né? Espero que você esteja mais bem informada que a gente, mas eu acho que até mesmo vocês acabam ficando vendidos, né, numa situação absolutamente inusitada. A questão, Mauro, nessa situação é porque a crise está em momentos diferentes pelo Brasil. Como eu disse, enquanto tem destinos que já estão abertos, outros ainda não. Porque há uma situação que é muito local. Então, existem as normas gerais, o SEBRAE, inclusive, elaborou protocolos para 4 segmentos do
para todos os segmentos econômicos, mas do turismo especificamente, para meios de hospedagens, o segmento de negócios e eventos, que você citou aí. O Estado de São Paulo tem uma relevância para esse segmento no país e para o posicionamento do Brasil, inclusive no exterior, e também para áreas naturais e agências de viagens. A questão é que, mesmo existindo as orientações em nível nacional, como eu disse, nós disponibilizamos essas orientações no site do Sebrae, existem orientações que elas são em nível estadual e em nível municipal. Então, o empreendedor ele tem que lidar, você falou muito bem, com uma série de informações. As em nível nacional, as informações de nível nacional nós disponibilizamos, mas ele também tem que entender como é a realidade no seu estado e no seu município. E essa é uma das preocupações hoje com os empresários, que os empresários têm. Por isso, nós disponibilizamos consultorias online para adaptação, para apoiar os empresários na adaptação, na adoção dos protocolos de segurança. Um outro ponto que você falou, e que é muito importante, essa coisa do fecha e abre. Isso gera mais prejuízos para o empreendedor, porque ele tem que se estruturar, ele tem que tomar uma série de ações para abrir o empreendimento. No momento que ele abre, ok, bacana, mas se ele tiver que fechar, então isso acarreta prejuízo para ele, porque no momento que os governos, seja municipal ou estadual, sinalizam com abertura, então ele já se comunica digitalmente. O digital hoje está muito forte, você falou até que na tecnologia da UPTV, isso vale para todos os negócios. Então ele se comunica com o cliente dele, informando que já pode aceitar reservas a partir de data tal. A partir do momento que ele abre e que ele tem que fechar novamente, ele tem que renegociar novamente com o cliente dele. E por que é muito importante evitar essa história do abre e fecha? Porque gera insegurança no potencial turista. No momento que você tem um destino que abriu, que em tese está ok, né, para voltar a funcionar, porque se o poder público liberou para funcionamento, a comunicação para o potencial turista aqui estamos ok. E as empresas do turismo, da cadeia do turismo, elas têm demonstrado um extremo compromisso na adoção dos protocolos. Os empresários estão muito comprometidos, muito preocupados, porque eles querem tanto assegurar a saúde do turista, como também dos seus próprios colaboradores. Então, há um compromisso realmente dos empreendedores, dos empresários do setor turístico, em fazer um trabalho sério para gerar essa confiança no potencial visitante. Mas se o destino fecha, você imagina com a imagem que comunica para o cliente que já tinha feito reserva. Então, há uma possibilidade muito maior do cliente chegar a cancelar, porque ele já tinha feito uma reserva num hotel, num passeio turístico, num atrativo, e quando ele recebe a comunicação que aquele destino fechou novamente e que ele vai ter que adiar aquela viagem que estava prevista, isso gera muita insegurança no potencial turista e gera prejuízo para a empresa e para o empreendedor. E vocês imaginem, Mauro e Liliana, toda essa situação que nós relatamos aqui para vocês, os empresários não têm mais condições de suportarem prejuízos. Saúde financeira, se ficar nesse abre e fecha. O importante é que as autoridades estaduais e municipais tenham compreensão da realidade do turismo. E aí, Mauro, vou aproveitar aí que você citou o turismo, não só a lazer, mas o turismo de negócios e eventos, é um outro segmento que está na expectativa da retomada. É importante que destinos como a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, nesse processo de retomada dos negócios e eventos, tem um papel fundamental. A grande parte, o grande número de eventos é concentrado em São Paulo. Então, no momento que São Paulo começar a retomar, as empresas estão se adequando para atender os protocolos. Obviamente, o retorno exige respeito não só aos protocolos de segurança, mas muita criatividade no sentido de viabilizar financeiramente os eventos e, ao mesmo tempo, cumprir as normas de segurança para que todos, reitero, todos estejam em segurança, tanto os participantes como todas as pessoas, o staff que atua na viabilização e na
operação de um evento durante a sua execução. Olha, é muito importante toda essa questão, porque dá esperança, né, para todos nós aí, de saber que as coisas vão estar retomando de uma maneira muito promissora aí. Agora eu fico pensando assim, né, eu tenho uma família que a gente costuma viajar todo ano. Era uma viagem que ia ser feita agora em junho. A minha mãe, por exemplo, ela costuma pagar um ano antes, começa a organizar isso, porque a família é grande. E você imagina, né? Quantas pessoas, quantos prejuízos que as pessoas tiveram. Isso eu falo assim, numa viagem doméstica, mas você imagina viagens internacionais e empresariais, congressos, né? Tantas pessoas que se planejam, formaturas, casamentos, né? Tudo feito com tanta antecedência, que é justamente para não ocorrer nenhum tipo de problema, e se depararam com diversas situações bem complicadas e assim, mesmo canceladas as viagens, a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar para ser ressarcido esse dinheiro, né? Então isso é bem complicado mesmo, né? Então eu acho bem difícil. Então quais as medidas agora que você, à frente da coordenação de turismo, você prevê aí para essa retomada? Um ponto muito importante é a comunicação com o cliente e o potencial turista. O cliente, esse turista que decide viajar, por exemplo, a sua família, pegando o exemplo aí da sua família, Liliana, tem que ter uma comunicação clara para esse potencial turista que o destino está preparado para recebê-lo. E isso eu lhes asseguro que os empreendedores do turismo, eles têm demonstrado esse compromisso, e o Sebrae está presente nas 27 unidades da federação, apoiando com consultorias para que os empresários realmente adotem todos os protocolos e assim a gente possa assegurar a imagem do destino e principalmente a segurança do turista que vai até esse destino. Além disso, tem que ser feita uma comunicação clara para o cliente, porque é importante você adotar os protocolos, óbvio, porque é a vida das pessoas, mas é importante você também comunicar isso para o seu cliente, gerar no seu cliente a confiança que ele pode ir, ele pode viajar. Nesse primeiro momento, as pessoas estão procurando viajar mais no entorno das suas residências, estão evitando distâncias mais longas. Mas eu diria que a questão não é tanto distâncias mais longas ou mais próximas, mas é você pesquisar quais aqueles destinos que já estão abertos, que já se prepararam para receber. E hoje o digital ele nos possibilita isso, nós temos acesso às informações. Então os destinos estão produzindo vídeos, não só botando informações nos seus sites, mas comunicando de forma criativa e demonstrando, apresentando e por meio de imagens o que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo, os empresários também, eles têm tomado uma série de medidas no processo de gestão do seu negócio, porque além de toda essa crise que a gente está aí superando, e que a gente espera superar em breve, porque o turismo responde rápido, e eu tenho certeza que sua família ainda vai viajar esse ano, Liliana, é importante para aquecer a economia, ele tem que diminuir o fluxo que ele recebia. Ele não pode receber mais a quantidade de pessoas que ele recebia antes. Então, significa uma diminuição da receita. Só minha família já enche o avião já. Olha, perder a família Ótimo, perder a família da Liliana é um prejuízo para qualquer empresa de turismo, viu? Eles vão em 30 viajar, é uma festa. Mas assim... Ele chega já bagunçando tudo já, né? Quando falou que não ia mais, assim, várias empresas fecharam, inclusive. Mas eu vejo, assim, você veja só que situação. O empresário já está debilitado, com a sua saúde financeira da empresa comprometida. Ele tem que agora voltar fazendo a sua publicidade, a sua comunicação muito bem feita, criativa, porém custa, né? Então, você tem mais um custo, quando, na verdade, ele vai ter que trazer um retorno quase que 50% com as ocupações de hotel e etc., de hotéis, e a conta tem que fechar, né, Ana? Essa engenharia financeira é uma engenharia muito complicada para o empresário. Ele tem lá uma rede hoteleira que depende de um fluxo X, e está ali historicamente, ali já não era fácil, né? E agora alguém fala para ele, você vai voltar.
Só que, assim, você só vai ter 50% do seu faturamento. Ele também não vai poder, porque isso tudo, né, Liliana, é um problema sem culpa, né? Não tem culpados, né? Então, assim, o cara vai aumentar o preço, ele está penalizando o que viaja porque aumentou também não vai, então ele também não pode aumentar. É uma situação extremamente limitante de todos os lados e claro que vai haver uma adequação geral, que é a única maneira de você conseguir acomodar todos, né? Numa casinha menor, né? As pessoas teriam um pouco mais de flexibilidade no seu convívio. Eu queria perguntar aí, Ana, assim, até pensando nisso que o Mauro falou, nessa questão financeira, né? A gente sabe dessa situação difícil que os empresários estão passando. O governo, por exemplo, ele está facilitando de alguma forma essa questão de linha de créditos para essas empresas, para o viajante também, ou também na questão assim de diminuição de impostos, né, para essas empresas que não tiveram nenhuma receita, né, nesse período. Tem sido feito alguma coisa nesse sentido também? Só complementando aí o que a Helena falou, principalmente essa coisa de linha de crédito, a gente tem muita notícia que o crédito às vezes é passado do governo federal aí para os bancos quando repassam com juros proibitivos, né? Quer dizer, tem, mas não dá para pegar, né? O cara não tem estrutura para pegar um crédito daquele, porque ele tem que vender o rim dele para pegar o crédito e isso dificulta mais ainda. Como é que você está vendo essa situação que a Liliana perguntou? Uma série de ações foram feitas, o próprio Sebrae pôs recursos no FAMP, que não é para financiar, mas é para oferecer a garantia para o agente financeiro, para que ele pudesse viabilizar o recurso para o pequeno empresário. Mas, infelizmente, ainda hoje, existem empresas que não conseguiram ter acesso ao crédito. Ainda é um grande desafio. Os empresários, alguns conseguiram ter acesso às linhas via Pronamp, conseguiram ter acesso via Pronamp, alguns tiveram ali acesso a linhas estaduais, numa realidade de cada estado, e ainda há um número muito significativo de empresários que não conseguiram ter acesso ao crédito. E esse é realmente um problema, porque o turismo, a Liliana foi dando um exemplo aí, falando de eventos como casamento, como congresso, movimenta uma cadeia imensa. Quem às vezes está nos assistindo não consegue ter a dimensão do número de negócios que existe por trás de um congresso, por exemplo, de um evento, de uma cerimônia, né, de casamento. Então, assim, o turismo ele mobiliza uma cadeia muito ampla. Quando você viaja a lazer, se você viajou de carro ou você viajando aéreo, quando você chega naquele destino, você vai usar um meio de transporte para chegar até o meio de hospedagem, você vai se alimentar, você vai circular naquela comunidade, você vai visitar atrativos, você vai fazer passeios. Então, existe um número imenso de negócios por trás de uma viagem. Às vezes, quem está viajando, o turista, ele não se dá conta de quanto ele está movimentando a economia, porque aparece para ele só aquela primeira imagem do meio de hospedagem, um lugar onde ele se alimentou e onde ele fez o passeio, mas por trás disso ele não vê que aquela pessoa de quem ele comprou o passeio vai lá no mercadinho fazer as compras dele e consome naquela comunidade. Então tem toda uma economia que gira em torno do turismo. Essa retomada ela é fundamental, é importante que os empresários tenham acesso sim ao crédito, esse ainda é um desafio. Como eu já disse, alguns tiveram acesso, mas ainda existe um número significativo que ainda está esperando por uma resposta. Enquanto isso, essas empresas precisam se manter funcionando. E outra medida do governo que foi importante foi a flexibilização em relação aos contratos de trabalho, a questão da suspensão ou redução. Mas o empresariado hoje está batalhando para que essa medida se prolongue pelo menos até o final do ano. Porque aquilo que você falou, Mauro, é realidade. As pessoas, quem está de fora pensa assim, mas o hotel já abriu, sim, mas ele está com um faturamento muito menor e com os custos muito maiores. Por quê? Porque ele teve que adotar uma série de medidas para assegurar a saúde desse cliente. E toda ação que você toma de comprar mais equipamento de segurança, tudo isso tem um custo para a empresa. E, ao mesmo tempo, ele tem uma diminuição
significativa da receita. Mesmo aqueles destinos que já abriram e retomaram, a gente ainda tem uma taxa de ocupação que está baixa. Então, e como você falou, ele precisa comunicar. Ele comunica nas redes sociais, ele comunica, mas para comunicar, isso também requer um investimento. Então, é um momento complexo, não é um momento fácil, mas o empresariado do turismo tem uma força imensa. Só para vocês terem ideia, nessa pesquisa que nós fizemos com a BAF, 78% dos empresários sinalizaram que não pretendem mais demitir nesse segundo semestre. Então, isso é uma prova viva que o empreendedor, o empresário de turismo acredita na retomada do turismo. Mas a gente tem que somar forças, a gente tem que contribuir para que essa economia volte a girar. E quem pode viajar, eu digo, viaje e procure um destino que você sinta seguro, mas viaje. Viaje porque o turismo faz bem para você em todos os sentidos, inclusive no sentido emocional. E você vai estar contribuindo para aquela comunidade que te recebe. Você, turista, também tem um papel de cuidar dessa comunidade e também tomar as medidas de segurança. Bom, eu vendo tudo isso, eu imagino que o bom senso e a criatividade, né, tem que imperar nesse momento, né? A parceria entre todos. É o que nós fazemos, né? Por exemplo, amanhã, aliás, eu vou aproveitar, viu, Ana, fazer um convite a você. Amanhã nós temos uma live. Por exemplo, os brasileiros não podem ir para os Estados Unidos, né? Falando de turismo. Então, e nós temos aí uma parceria muito grande se consolidando lá com a cultura Disney, que é o sonho de muitos empresários, o padrão Disney, né? Do empresariado, toda essa empresa fantástica e considerada um dos maiores padrões internacionais. E amanhã nós temos uma live, nós vamos fazer uma parceria com o CEO de lá, chama Frank da Costa. Ele vai fazer uma live conosco amanhã para 20 empresários e mais, e vai ser transmitido ao vivo pela TV, né? Mas esses 20 empresários vão poder perguntar, ou seja, interagir com ele. É uma live oficial, né, da cultura Disney. Vai ser 1 hora mais ou menos, né, Eliana? 1h30. 1h30. 1h30 mais ou menos. É uma pessoa fantástica. Ele é um brasileiro, tá mais americano que brasileiro, já falando meio um portunhol, mas assim, ele é uma pessoa muito bacana, assim, um cara que é responsável por transmitir área, né? essa cultura em toda a América Latina e nos países que falam português. Se você se interessar, está sendo convidada por nós, Eliana, para participar desses 20 empresários como uma representante de tantos empresários através do Sebrae. É muito importante e se Deus vai dar certo, nós vamos, enquanto não abrir, para que os brasileiros, os empresários, possam ir lá fazer esse curso tão almejado pelas empresas, né? Para trazer, como a gente fala, a magia para dentro da sua empresa. Nós vamos fazer uma série de palestras do Frank da Costa a respeito da cultura Webinar. Disney. Isso. Amanhã, às 15 horas da tarde. Você está super convidada, Ana. Acho que assim, é muito importante, né, ter pessoas como você, inclusive ligadas aí ao turismo e tudo mais, a projetos como esse, que é super importante, porque nós vamos fomentar realmente, motivar as pessoas a irem para a Disney, a fazer esse treinamento lá presencial, né, enquanto isso a gente está fazendo aqui, vai fazer pelo próprio estúdio da UpTV. E queria, mais uma vez, além de reforçar o convite, queria agradecer a sua participação aqui no programa Sind Solution. Queria que você deixasse aí suas considerações finais. Com certeza a gente vai ter muitos assuntos ainda para abordar. Quero convidar você para participar de outras pautas aqui com a gente, que eu achei muito bacana. E que é importante também para a gente levar informação, né? O Sebrae como parceiro é muito honrado para a gente e a gente fica muito contente. E que você possa fazer as considerações finais agora para a gente finalizar esse primeiro quadro, por favor. Agradeço a vocês pelo convite para a live amanhã e por estar aqui participando. E eu quero deixar uma mensagem para os empreendedores que nos assistem. Nós vamos conseguir superar isso. Não é fácil, mas será sim possível. Nós vamos conseguir dar a volta por cima e o turismo vai responder. Para tanto, o Sebrae está à disposição de todos vocês.
nós temos um conjunto de soluções que estão sendo oferecidas gratuitamente para todos os empresários em todas as unidades da federação e estão sendo oferecidas online. Então, contem com o Sebrae, nós estamos aqui junto com vocês e vamos ter no próximo ano muita história bacana para contar dessa superação que nós vamos dar a volta por cima e o turismo brasileiro vai se fortalecer cada vez mais. Vocês são capazes e o Sebrae está aqui ao lado de vocês. É isso daí. Se depender da minha família, com certeza, Joana. E o brasileiro é incrível, né? O brasileiro, a gente tem todo mundo com defeitos como todos, mas nós temos algumas qualidades, que é a criatividade e essa forma de assimilar a pancada, né? E fazer com que tudo vire um grande sorriso. A gente vai chegar lá, tenho certeza. Um beijo para você, Ana. A gente vai para um breve intervalo aqui rapidinho e já a gente tem aí mais convidados já aguardando aí para entrar com a gente e você fica com a gente aí, Ana, assistindo o restante do programa. Super convidada nossa aí. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.